Olá, vamos falar aqui então agora sobre uma técnica que existe dentro dos sistemas de controle clássico, que é o diagrama de blocos. O diagrama de blocos consiste em quê? Em fazer com que um sistema completo, em que ele é dividido em pequenos blocos, sejam agrupados a se tornar um único sistema, ou seja, trazer para uma única função de transferência. Neste caso, como pode ser observado aqui, nós temos um sistema dinâmico onde ele é composto por várias partes e cada parte por si só tem sua função de transferência. Então, como que vamos resolver isso, né? Antes tínhamos uma única função de transferência, então se relacionava a saída com a entrada, se tinha então todas as características do sistema clássico. Neste caso aqui não, nós temos uma função de transferência para o sensoriamento, temos uma função de transferência para o controlador, temos uma função de transferência para o acionamento, uma função de transferência para o atuador propriamente dito. Então, nós temos que agora relacionar esses blocos de forma a se tornar um único. Não que a gente vai transformar ele em um único bloco, mas ter um bloco único equivalente, porque a partir desse bloco único equivalente se tem então a função de transferência. E a partir da função de transferência temos então as características do sistema dinâmico. Se pode saber onde estão os polos, se pode saber onde estão os zeros, se o sistema vai ser estável, se vai ser estável, se vai ser marginalmente estável. Ok? Então isso é uma técnica que a gente vai utilizar, chamada então de diagrama de blocos. Ok? Bom, partindo desse pressuposto, então nós temos que entender algumas regras que existem para as associações entre os blocos, tá? Ok? Então nós vamos começar com algumas associações mais simples. A primeira delas é a associação série. O que significa uma associação série? Significa que eu tenho então dois blocos em que estão um após o outro. Né? Então veja, eu tenho o sinal U1 que passa por uma função de transferência G1 que se torna sinal U2 que passa por uma função de transferência G2 que se torna U3. Afinal, qual é o único bloco que representa toda essa associação? Então, se nesse primeiro momento nós temos aqui uma função que U2 é igual a U1 vezes G1, né, que é o primeiro bloco, e temos aqui a função, o sinal U3, ele é a função de o sinal U2 vezes a função de transferência G2, então, por silogismo, temos que a U3 ele é igual a U1 vezes G1, G2. Logo, o que se conclui daqui? Que numa função de transferência que represente um único bloco, de dois blocos ligados em série, ele representa o que? É a multiplicação entre as duas funções de transferência. Então, essa aqui seria G1 vezes G2. Isso é uma associação série, ok? Uma outra associação que existe é a associação paralela. Então, os blocos podem se apresentar dessa forma, como uma associação paralela, tá? O que significa isso? Nós temos dois tipos de associação. Uma delas seria essa daqui, tá? Os dois blocos estão em paralelos, mas quando eles se juntam fazendo uma operação de soma, ok? Então, neste caso, o que acontece? Nesse caso, nós temos a seguinte situação, que vamos reconhecer cada um dos sinais, né? Então, sinal U2, ele é o quê? Ele é o sinal U1 vezes G1. Sinal U3 é o sinal U1 vezes G2. Tá? Então, nesse caso, o que acontece? O sinal U4, para essa situação específica aqui, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser o sinal o 4 vai ser o 1 mais o 2 mais o 3. Está somando aqui. Nós temos aqui um bloco de soma. Então, nesse caso, o que acontece? O nosso sinal de 4, colocando aqui o 1 em evidência, tá? Nós temos então essa expressão. Ok? E aí, a partir daí, então, nós temos essa expressão aqui, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que numa associação paralela, tá? Se nós temos uma soma, se os dois sinais estão se somando, eles vão representar, então, uma soma. Associação paralela soma as duas funções de transferência. Só que essa é uma das situações de associação paralela. A outra associação paralela é essa daqui, que eu vou mostrar agora, tá? O que acontece aqui, no final da associação paralela, nós estamos subtraindo.
Então, nós temos paralelo de duas funções onde a gente está subtraindo. Então, qual é a função equivalente? A subtração entre as duas funções, G1 e G2. Ok? Bom, mais uma situação aqui que nós temos, tá? Que é a retroalimentação. Essa sim, para sistemas clássicos, então isso vai ser muito utilizado. A gente vai recorrer muito a esse tipo de associação. O que é uma associação de realimentação? Também chamada de retroalimentação, porque a gente está pegando um sinal de saída e trazendo de volta para a entrada. Então, pegando uma situação como essa daqui, ó, tá? Temos o quê? Que o sinal U1, ele aqui se soma ao sinal U3, que representa essa função de transferência G2 que vem do sinal U4, que é a própria saída, tá? E a saída, ela é U2, que é a soma desses dois sinais, vezes G1. Então, estou pegando aqui um sinal de entrada, estou somando com o sinal de saída, tá? Multiplicando por uma função de transferência e gerando novamente o sinal de saída. Então, eu tenho uma realimentação, que nós chamamos aqui de realimentação positiva, porque temos um sinal positivo aqui, ó. Estamos trazendo o sinal positivamente para o lado de cá. Então, pegando as associações, o que nós temos, né? Então, primeiro caso aqui, ó, nós temos então que o sinal do U2 é igual ao U1 mais U3, ok? Resultado dessa soma. O sinal U3, ele é o sinal U4 vezes a função de transferência G2, tá? E o sinal U4, por sua vez, ele vai ser então o próprio sinal U2 vezes G1, ok? Então, equacionando isso, né, o que nós temos? Nós temos que o sinal U4, né, ele é o U2, só que o U2 é o U1 mais o U3. Então, substituindo o 2 aqui, ó, pela expressão, nós chegamos a essa forma, tá? E aí agora nós vamos fazer isso daqui, ó, um novo passo, que é o seguinte, o sinal de U3 é o 4 vezes G2, então substituindo ele aqui, ó, o 4 vezes G2, tá? Aí com isso nós vamos chegar a essa expressão aqui, ó, tá? Ó. Agora fazendo a multiplicação, né, pegando o G1, né, expandindo esse parênteses, G1 vezes o 1, G1 vezes o 4, G2, ó, temos aqui a expansão dele, e aí nós estamos chegando aqui a esse valor aqui, ó, que é a... Ó. Então agora, jogando para o outro lado lá, ó, né, tudo que é o 4, ó, então, o 4 vezes G1 vezes G2 passa para o outro lado menos o 4. O outro 4 já estava lá, tá? Mantém desse lado I1, porque nós estamos correlacionando saída com entrada, né? O 4 é saída, a entrada é o 1, é a nossa função de transferência. E aí, então, colocando em evidência o 4, ó, colocando aqui em evidência o 4, nós chegamos então a essa expressão. Deixa eu só tirar um pouquinho de coisinha que ficou aqui, tá? E aí, correlacionando saída com entrada, jogando tudo que está de 4 aqui para o outro lado, ó, aqui está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo, tá ok? O 1 está aqui multiplicando, passa para o lado de cá dividindo, passa para a esquerda dividindo, e aí nós chegamos então na função de transferência equivalente, tá ok? E essa função de equivalente vai ser o que? Vai ser então, ó, dá para perceber uma certa regrinha aqui, né? Então, olha só, como que vai acontecer essa função de transferência? Eu vou colocar ela aqui do lado para poder perceber, ó. Então, quando se tem uma situação de realimentação e ela é positiva, tá? A função de transferência vai ser a função direta, que é G1, sobre 1 menos, porque ela é positiva aqui, ó, então menos é o sinal contrário, vezes a função direta, menos a função direta vezes a realimentação, tá? Então é G1 sobre 1 menos G1 vezes G2, ok? Deixa eu só tirar isso daqui então para ficar direitinho. Estamos aqui, essa é a realimentação positiva. Mas também nós temos o que? Nós temos a retroalimentação negativa. Aí a retroalimentação negativa, como é que vai acontecer? Ó? Muito similar. A expressão é, bem dizer, idêntica, ó. Mesmas expressões, mesma fórmula de cálculo, só que, mesmo método de cálculo, só que aqui, ó, agora não é um menos, agora é um mais. Por quê? Porque a retroalimentação é negativa. Quando é negativa, aqui é mais. Quando é positiva, aqui é menos, tá? E está aí, então, a associação por realimentação. O que mais nós temos? Nós temos também blocos equivalentes, né? As equivalências dos blocos.
Por que isso? Porque em algumas situações eu posso não cair nem numa associação série, nem numa associação paralela, nem numa associação de realimentação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer eu tenho que procurar blocos equivalentes para que chegue em uma dessas três situações, tá? Essa que é o método. Então, primeira associação aqui que eu posso mostrar para vocês, tá? É essa. Então, deixa eu apenas fazer um zoom aqui para ficar melhor de ver, ó. Então vejam que se eu tenho um sinal de entrada mais um outro sinal aqui, ó, seja ele somando, seja ele subtraindo, por isso que está em mais e menos, vezes uma função de transferência, isso é igual a eu pegar cada um dos sinais, multiplicar pela mesma função de transferência e somar no final. Então, somar no início e multiplicar pela função de transferência é igual a multiplicar pela função de transferência, individualmente cada um deles, e somar ou subtrair no final. Então, eu posso fazer essa associação, ok? Então, agora vamos pegar outro tipo de associação aqui que existe, ó. Então, vamos pensar agora ao contrário, ó. Então, aqui o que eu fiz? No primeiro a gente propagou a soma, agora vamos trazer ela, né? Então, se eu tenho uma função, um sinal, e ela é multiplicada por uma função de transferência para depois somar ou subtrair com outra, eu posso, então, primeiro somar e subtrair e depois multiplicar por essa função. Desde que eu respeite a questão matemática aqui, ó, e multiplique pela função inversa, né? Que é 1 sobre ela, tá? Então, eu posso fazer também essa associação, ok? Uma outra um pouco mais fácil ainda, né, que seria esse retorno, né, seria o seguinte, ó, se eu tenho uma função de transferência multiplicada, um sinal de entrada multiplicado por uma função de transferência que gera dois sinais de saída, é o mesmo que eu pegar essa função de entrada, multiplicar cada um pela mesma função de transferência e gerar os dois sinais de saída, tá? Isso também é uma equivalência, ok? E aí, por último aqui, ó, né, existem várias outras equivalências, mas eu estou trazendo aqui somente as principais. Então, se eu tenho um sinal de entrada multiplicado por uma função de transferência que gera um sinal de saída, e esse mesmo sinal de entrada está gerando outro sinal de saída, y2, isso equivale a eu multiplicar o sinal de entrada pela função de transferência, gerando o primeiro sinal de saída, e multiplicando pela própria função de transferência, só que invertida, tá? Para gerar o segundo sinal. Ok? Então essas são as associações que nós temos, né? Recapitulando aqui, ó, nós temos então um sistema, tá? Em que são vários blocos. Se a gente olhar para esse bloco aqui, ó, desse sistema de controle de rotação através de esferas com velocidade centrífuga, tá, ok? Nesse caso centrípeta, nós temos aqui, nós temos três blocos que são associados em série. E depois esse bloco aqui ele está retroalimentado, tá, negativamente. Então, vejam, com isso a gente já consegue usar essas características, já essas técnicas, tá, para que a gente chegue num único bloco, tá? Então, associação série, associação paralela, associação em realimentação, tá? Ok? E nós temos aqui os blocos equivalentes. Próximo vídeo, então, eu vou mostrar um exemplo de como se faz, né, como se opera esse tipo de cálculo, né, como se utiliza esse tipo de método. Até mais!